Mais um apontamento, agora o slide 8, eu vou definir um sinônimo de Apocalipse ou um sinônimo de revelação no Antigo Testamento. Já que nós vamos dar alguns exemplos aí de mistério, revelação e iluminação, nesse slide eu comento aí. No hebraico havia o termo kalá, que se traduz por desnudar, expor ou descobrir. Ele aparece, por exemplo, eu escolhi aí a tradução, a versão revisada da imprensa bíblica brasileira. Em 1 Samuel 2,27, ele diz: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz Adonai, não me revelei na verdade a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó? Então ali quando Deus se revelou, no caso a Arão e a seus filhos, a tradução aí do hebraico é kalá. E esse termo, lembrando, ele é sinônimo de Apocalipse. Esse termo, kalá, ele é usado naquela tradução Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, concluída cerca de 250 anos antes de Cristo. Essa tradução Septuaginta, ela usa esse termo Apocalipse para traduzir o hebraico galá. Outro versículo que ele aparece também é em Números 22:31, e aqui tem uma tradução interessante, Diz: então Yahvé, lembrando sempre que encontrar a palavra Senhor toda em maiúsculo, nós estamos falando daquele nome que Deus se apresentou a Moisés no monte. Então Yahvé abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo de Yahvé. Então a tradução aqui, abriu os olhos, é tradução desse termo hebraico galá ou Apocalipse, tá bom? Então, Apocalipse, o sinônimo de Apocalipse é também abrir os olhos. No slide 9, eu coloco aí uma outra referência de Ezequiel 21:29, que também usa esse termo Apocalipse no hebraico, que é galau. Ele diz: entretanto, te veem vaidade, entretanto, que te adivinham mentiras. Então aqui, o termo galau, ele é traduzido por adivinham, tá bom? E tem outras traduções que dizem te revelam mentiras. Um outro versículo é Daniel 2:29, que Daniel, interpretando para o rei o sonho da chamada estátua de Nabucodonosor, o sonho que Nabucodonosor teve representando os reinos dos homens e o reino de Deus, Daniel diz: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios ou segredos, em algumas traduções, te fez saber o que há de ser. Então, aquele que revela os mistérios. Então, o mistério, ele está ligado ao futuro, o homem não tem como saber, nenhuma criatura tem como saber, e Deus revela, ou seja, Deus traz esse mistério ao conhecimento do homem. Mas esse mistério normalmente vem através de símbolos, e aí o homem precisa ter discernimento de Deus para poder interpretar esses símbolos. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. A Septuaginta, então, usa esse termo grego Apocalipse para traduzir o hebraico galau. E vamos falar agora sobre o termo Apocalipse, antes de darmos alguns exemplos de mistério, revelação e iluminação. O termo Apocalipse é formado dos termos gregos apo, que se traduz por tirar, e o termo calipto, que se traduz por oculto ou mistério. Então, Apocalipse, na verdade, significa tirar do estado de oculto, tá bom? Ou seja, fazer o mistério tornar-se conhecido para o homem. Bom, como eu disse, normalmente esse mistério ele é revelado através de um símbolo, tá bom? No slide 11, eu coloco aí, então, qual o significado de Apocalipse, depois de vermos esse sinônimo no hebraico e o próprio termo em grego. Então, Apocalipse significa, na base, trazer o oculto para fora.
Esse é o significado etimológico do termo Apocalipse. Trazer o oculto para fora, ou trazer o mistério para fora. Tá bom? Então o mistério estava oculto, o homem não tinha como saber, ele trouxe para a vista do homem. Uma outra interpretação é que Apocalipse significa revelar, trazer o mistério ao conhecimento do homem. Ou ainda tirar o véu. Em 2 Coríntios 3, versículos 13 e 16, o apóstolo Paulo fala daqueles que foram cegados, estão sem capacidade de ver o que Deus trouxe para a humanidade através de Jesus Cristo, inclusive Israel. Então o apóstolo Paulo usa o termo que existe um véu cobrindo os seus olhos, e quando esse véu for tirado, então eles verão. Em quarto lugar, Apocalipse, então, pode ser traduzido também como trazer para a luz. E em quinto lugar, ele pode ser traduzido também como abrir os olhos. E eu separei também alguns versículos do Novo Testamento em que o termo Apocalipse aparece. Por exemplo, Lucas 10, 22 diz o seguinte: tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse termo revelar aqui em Lucas 10, 22 é a tradução do grego Apocalipse. Em Gálatas 2, versículo 2, diz: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então, quando o apóstolo Paulo diz e subir por uma revelação, é subir por um apocalipse, tá bom? No original grego aqui está escrito o termo Apocalipse.